Se um tributo for criado ou majorado, esse tributo vai impactar no orçamento do cidadão. E exatamente para evitar esse impacto que a Constituição prevê no artigo 150, inciso 3, o princípio da não surpresa. O princípio da não surpresa garante que o indivíduo não seja surpreendido por uma carga tributária superior àquela que ele se programou, àquela que ele se organizou para suportar. É com base no princípio da não surpresa, senhoras e senhores, que o indivíduo não será surpreendido por um tributo não programado. E a não surpresa está prevista no artigo 150, inciso 3. Ela se divide em 3 princípios: a anterioridade à noventena e a irretroatividade. Bom, preste bastante atenção. A lógica da não surpresa é que se um tributo for criado ou majorado, ele somente poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte, desde que respeitados no mínimo 90 dias, e não pode produzir efeitos no passado. Então vamos entender isso melhor? Bom, primeiro a gente precisa falar do princípio da anterioridade clássica. De acordo com esse princípio, que está previsto no 150, inciso 3, a linha B da Constituição, se o tributo for criado ou majorado, esse tributo só poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte. E o exercício financeiro coincide com o ano civil. Ou seja, quando falamos do princípio da não surpresa, nós estamos falando se um tributo for criado ou majorado, ele somente poderá ser cobrado no ano seguinte. Ele não poderá ser cobrado no mesmo ano, porque o exercício financeiro coincide com o ano civil. E aí, galera, que tá o problema? Esse princípio sozinho, ele não estava resolvendo os debates em matéria tributária, porque o nosso constituinte não contava com a astúcia do legislador, que começou a majorar a carga tributária de forma desarrazoada. Começou a majorar a carga tributária, respeitando a anterioridade de exercício, mas ali no finalzinho do exercício financeiro. A carga tributária começou a ser majorada 27, 28, 29, 30, 31 de dezembro. Para ser cobrada quando? Em 1º de janeiro. Percebe-se aí, senhoras e senhores, que a astúcia do nosso legislador não tinha sido levada em consideração. Então, a anterioridade de exercício estava sendo respeitada. O tributo era criado no exercício e cobrado no exercício seguinte. O grande problema é que a não surpresa não estava sendo respeitada, porque se um tributo fosse criado em 30 de dezembro e cobrado em 1º de janeiro, obviamente, o contribuinte estaria sendo surpreendido por uma carga tributária que ele não se programou para suportar. Foi aí, então, que a Emenda Constitucional 42 introduziu no 150, inciso 3, a linha C, determinando que se um tributo for criado ou majorado, ele somente poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte, como define a linha B. Mas, além disso, deve ser aplicada a noventena. Ou seja, se um tributo for criado ou majorado, ele somente poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte, se tiver no mínimo 90 dias entre a data da criação ou majoração e a cobrança do tributo. Então, você percebe que a garantia é dupla, onde anda um princípio e anda o outro. Se um tributo for criado ou majorado, ele só pode ser cobrado no exercício seguinte, se tiver no mínimo 90 dias. Então, se o tributo for criado no dia 10 de março, ele pode ser cobrado em 1º de janeiro do ano seguinte, porque respeitou o exercício financeiro seguinte e respeitou 90 dias entre a data da criação ou majoração e a cobrança do tributo. A lógica está resolvida. A lógica está suprida. Lembrando que esses dois princípios eles vão andar em conjunto, eles só se aplicam no caso de criação ou majoração do tributo.
A redução produz efeitos imediatos, né? A alteração do prazo para o pagamento produz efeitos imediatos, porque não é nem majoração nem criação. Então, a alteração do prazo de pagamento conforme súmula vinculante número 50 produz efeitos imediatos. Beleza? Agora, a revogação da isenção, ela representa uma nova exigência tributária, de modo que a revogação da isenção, senhoras e senhores, a revogação da isenção, ela tem que respeitar a anterioridade noventena. Esse entendimento ele vem sendo consolidado no STF desde 2015. Antes disso diziam que não. Hoje isso está pacificado. Beleza? Então, se criado ou majorado um tributo, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, desde que tenha no mínimo 90 dias entre a data da criação ou majoração e a cobrança do tributo. Tá? Existem exceções a essa regra, claro. As exceções elas estão no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. E no 150, parágrafo 1º da Constituição, vocês vão encontrar que que alguns tributos podem ser cobrados imediatamente, que não tem nem anterioridade nem noventena, tá? Podem ser cobrados imediatamente o imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF, porque são impostos extrafiscais, são impostos interventivos, são impostos usados para interferir na atividade econômica. Então podem ser cobrados imediatamente o imposto de importação, exportação e o IOF, por motivos óbvios. Também não tem nem anterioridade nem noventena, podendo ser cobrados imediatamente o imposto extraordinário de guerra, afinal de contas a guerra é super urgente, e o empréstimo compulsório no caso de guerra ou calamidade pública. Então, tanto o imposto de guerra quanto o empréstimo de guerra podem ser cobrados imediatamente. Belezinha, galera? Fácil? Então, muito cuidado com isso, tá? Tanto o imposto quanto o empréstimo podem ser cobrados imediatamente. Tá bom? Beleza? Show de bola? Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, dando sequência aqui nesse nosso bate-papo. Existem tributos que podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro, mas tem que respeitar a noventena. Mesmo exercício financeiro, mas 90 dias depois. São eles o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, mais 90 dias depois. Além do IPI, nós temos qual? Qual é o outro? Que pode ser cobrado no mesmo exercício, mais 90 dias depois. CID Combustíveis, ICMS Combustíveis e contribuições sociais para a Seguridade Social. Então podem ser cobrados no mesmo ano, mas tem que respeitar a noventena. De novo, IPI, CID Combustíveis, ICMS Combustíveis e contribuições especiais. Esses não precisam esperar o exercício financeiro seguinte, basta 90 dias. Se 90 dias, tá? Não são 3 meses não, cuidado com isso, tá bom? E por fim, aqueles que não têm noventena. Aqueles que podem ser alterados nos últimos 90 dias do ano, porque eles só têm anterioridade de exercício. Não tem noventena, só tem anterioridade de exercício. Quais são? Quais são aqueles que só têm anterioridade de exercício? São eles: o imposto de renda, sem qualquer restrição, o imposto de renda não tem noventena, tá? O IPTU e o IPVA. Atenção, o IPTU e o IPVA quando a alteração for da base de cálculo. IPTU e IPVA quando a alteração for da base de cálculo. Se a alteração do IPTU e do IPVA for da alíquota, eles vão se submeter tanto à anterioridade de exercício quanto à noventena. Se a alteração for da base de cálculo, IPTU e IPVA não tem noventena, só tem anterioridade de exercício. Então, se chegar em 28 de dezembro, majorar a base de cálculo do IPTU, em 1º de janeiro ela pode ser aplicada, porque não tem noventena. Agora, se for majorar da alíquota do IPTU, aí não. Se for majorar da alíquota do IPTU, aí efetivamente você vai ter que respeitar não só a anterioridade de exercício, mas também deverá ser respeitada a noventena. Também deverá ser respeitada a noventena. Belezinha? Fácil, não há dúvidas.
Então, muito cuidado com as exceções. As exceções estão no 150, parágrafo 1º da Constituição. O que eu fiz aqui foi traduzir para vocês. Essas exceções são extremamente importantes para o direito tributário. Beleza? Então lembre-se, se o tributo for criado ou majorado, ele não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro. Somente no exercício financeiro seguinte, e além disso, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal ou noventena, que é o espaço de 90 dias entre a data da criação ou majoração e a cobrança do tributo.